Olá a todos! Nosso grupo vai apresentar hoje um tema muito importante que estudamos na parte geral do direito civil, a fraude contra credores. Nosso objetivo é explicar de forma bem clara a diferença entre dois requisitos que a lei exige, a prova da insolvência e o concilium fraudis. Para começar, a regra básica do direito civil é que o nosso patrimônio é garantia das nossas dívidas. Mas às vezes o devedor percebe o que vai ser cobrado e decide esvaziar seu patrimônio de propósito, doando ou vendendo seus bens para não ter com o que pagar. A professora Maria Helena Diniz define isso muito bem. Ela diz que a fraude contra credores é a prática maliciosa do devedor de desfalcar seu próprio patrimônio, com o propósito de prejudicar seus credores. Isso é o que chamamos de vício social do negócio jurídico. O devedor sabe o que está fazendo, mas usa a lei para dar um golpe para reverter isso. O credor entra com a ação pauliana, pedindo ao juiz que anule a venda. Mas o juiz não anula de imediato. O credor precisa provar a insolvência e, dependendo do caso, o concilium fraudis. O colega vai explicar o primeiro requisito agora. Requisito de ação pauliana. É o chamado evertum dani. Não se assuste com o latim. Em termos simples, a existência de prejuízo para o credor. Mas como é esse prejuízo? Como é que esse prejuízo acontece? Ocorre quando o devedor vende ou doa ou transfere seus bens e depois disso fica sem patrimônio suficiente para pagar suas dívidas. Em outras palavras, se torna insolvente. A insolvência acontece quando o valor da dívida é maior do que o patrimônio disponível para quitá-lo. Imagine uma pessoa que deve R$100 mil, mas possui apenas R$50 mil de bens. Nesse caso, ela está insolvente. Conforme a tese do jurista Pablo Stolze, a fraude contra o credor geralmente ocorre quando o devedor se antecipa à cobrança e tenta esvaziar seu patrimônio para dificultar ou impedir o recebimento da dívida. E como o credor pode provar isso ao juiz? Por meio de documentos. Ele pode apresentar certidões mostrando que o devedor não possui imóveis, consultar a inexistência de veículo, registro de protesto e outros elementos que demonstram a insuficiência patrimonial. Aqui está o ponto principal. Sem a existência do prejuízo para o devedor, não existe fraude contra os credores. Podemos dar um exemplo mais simplificado, né? O vendedor vendeu uma casa, mas continua possuindo patrimônio que possa pagar as suas dívidas. Nesse caso, não há fraude, não há ação pauliana, né? A ação pauliana não será acolhida. Então, a existência de prejuízo para o credor é a demonstração de que o devedor causou efetivo prejuízo ao credor. Enquanto a insolvência é a parte matemática, temos um elemento subjetivo, que é o concilium fraudis, que é uma expressão latina que significa a intenção de fraudar, ou seja, conhecida como o conluio fraudulento, que é a expressão mais comum. É a consciência de que aquele negócio já foi feito para dar um golpe, ou seja, uma fraude. A consciência de que aquilo é uma fraude. Para entender como provar isso, precisamos dividir os negócios em duas categorias, como ensina os professores Pamplona Filho e Gagliano, que são os negócios gratuitos e os negócios onerosos. Nos negócios gratuitos, por exemplo, uma doação feita de pai para filho, a lei vai facilitar a vida do credor. A fraude, ela já é presumida, ou seja, o credor não vai precisar provar o concilium fraudis, a intenção que tinha em fraudar aquele negócio.
ele só vai precisar provar a insolvência e pronto. A lógica da lei é justa, entre proteger o filho que ganhou uma casa de graça e o credor que tomou um calote. A lei vai proteger o credor. E aí, quando isso acontece com uma pessoa comum que pagou um preço por um bem, como isso se resolve? Aí a história muda, né? Como vai explicar o próximo colega. Quando falamos de negócios onerosos, como uma compra e venda, a lei precisa proteger o terceiro que comprou o bem e pagou por ele. Porque ele pode ser uma pessoa inocente e de boa fé. Por isso, é que para anular uma venda, não basta provar que o devedor ficou sem dinheiro. O credor é obrigado a demonstrar o concílio fraudes. Ele precisa provar que quem comprou o bem sabia ou pelo menos tinha motivos para saber que o vendedor estava quebrado. É a chamada scientias fraudes. E aqui está um grande desafio. Provar a insolvência é juntar apenas papéis. Provar o concílio fraudes é tentar provar o que estava na cabeça de quem comprou. Como ninguém assina um documento confessando o golpe, o juiz permite que isso seja provado por indícios. Por exemplo, vender uma casa por um preço muito abaixo do mercado, vender para um irmão, ou vender um carro, mas continuar usando ele todos os dias. Esses são indícios que provam uma possível má-fé. Para concluir nosso trabalho, vamos resumir a grande distinção que todo aluno do primeiro período deve levar para a vida profissional. A prova de insolveniência é o elemento objetivo e matemático. Foca no patrimônio do devedor e aprovador com documentos que exigem a todos os casos de fraude. A demonstração do concílio fraudismo é o elemento subjetivo e psicológico. Foca na má-fé e no clúnio. E o provador, por indícios, só exige nos negócios honorosos, para proteger terceiros de boa-fé. Apoiados na lição de Maria Helena Diniz, Pablo Stolze Galino, Rodolfo Plamono Filho, entendemos que a fraude contra o crédito busca equilibrar duas coisas: garantir as dívidas sejam pagas, mas sem prejudicar pessoas inocentes, que fazem parte dos negócios honestos. Esperamos que essa distinção tenha ficado clara para todos. Muito obrigado pela atenção.